Amém? Estamos felizes com as movimentações. Glória a Deus. Aleluia. Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. De tempos em tempos eu trago essa mensagem porque a gente não pode se esquecer disso. Não podemos nos esquecer, não podemos nos perder disso, porque isso é a chave para toda a nossa vida e para que nós sejamos abençoados. Eita glória! Para você ser abençoado e a casa de Deus ser abençoada. E Atos dos Apóstolos é um livro que eu leio, releio, medito, gosto muito, para trazer o exemplo deles para nós e a gente poder replicar o que eles fizeram. E nós replicando o que eles fizeram, sermos abençoados como eles foram. Ser também, ter a bênção de Deus como eles tiveram. Mas a base do Atos dos Apóstolos na verdade seria Atos do Espírito Santo. É a liberdade que o Espírito Santo teve na igreja primitiva, que foi algo impactante, mas que infelizmente, depois da morte dos apóstolos, se passou alguns anos, se não me engano 70 anos depois da morte dos 12, dos 11, né? E dos 12 com o apóstolo Paulo, a igreja ela se perdeu. E aí o Senhor ele tem buscado trazer o fogo do avivamento, como nós chamamos, para as igrejas durante toda a história até hoje. Mas a igreja em si ela se perdeu. Na história ela se perdeu. E quando ela se perdeu, começou a se criar deuses para si. Cada um cria um Deus para si. Cada religião, cada denominação, cada igreja, as pessoas acabam criando um Deus para si próprio e acabam deixando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Ei, agora! Já se empolgou hoje, né? E dentro de cada um que tem buscado um Deus para si, para uns Deus é um Deus distante, lá longe, que não está preocupado com a gente. Não está preocupado com isso não, isso aí não liga não. Para outros Deus é um Deus bravo, nervoso, que sai descendo raio na cabeça de todo mundo. Para outros Deus é muito de boa. Não, tudo pode, tudo é permitido, eu posso fazer o que eu quero porque Deus é bom. E aí, cada um vai criando o seu próprio Deus e vai se perdendo do Deus da Bíblia. E cada um vai querendo defender a sua própria verdade. E cada um vai querendo defender a sua denominação, a sua placa de igreja. Mas tudo começou aqui. E começou lembrando com um grupo de judeus. Eram judeus messiânicos. E eles pregavam para os judeus ortodoxos para se converter a ser judeus messiânicos. Não havia católicos, evangélicos, não havia testemunho de Jeová, congregação cristã, não, era tudo judeu, eram todos judeus. A igreja se começou com judeus, e aí quando se convertia um gentil, um grego, um romano, um israelita porque tem a questão, o que é ser um judeu? O judeu é aquele que é uma religião. Ser judeu é porque ele acredita em Deus e ele segue as leis de Deus. É como nós que somos evangélicos. Agora, israelita
que nasceu em Israel. E aqueles que nasceram em Jerusalém, Judéia, eles tinham seu título, mas judeu é aquele que serve a Deus, que anda com Deus, que acredita em Deus. Então tem gente em Israel hoje, que mora em Israel, que nasce em Israel, que não é judeu, que nasce na cidade de Jerusalém, que nem acredita em Deus. Eles nascem lá, mas não acreditam, não tem Deus como seu Deus. Então o judeu é aquele que acredita. E a igreja ela foi composta por judeus. E quando um gentio ele se convertia, alguém que vinha, que não nasceu no judaísmo se convertia, ele se convertia ao judaísmo messiânico. Ele seguia as leis do judaísmo. E depois que houve a primeira ruptura, que foi quando, agora não me lembro o nome, esses dias eu ouvi essa história e eu acabei esquecendo, mas um homem, ele acabou de, um grande líder da época, acabou dividindo e se voltando contra os judeus. E aí ele começou a impor as leis, e onde foi formado o concílio, as assembleias, e se iniciou o movimento, a Igreja Católica. E aí instituiu, Roma, o Vaticano como o Estado Santo lá, e tirando o foco de Israel. Mas não vou entrar nesse mérito da história. Mas aqui o que nós pegamos do exemplo é aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então a igreja era composta por esses homens e mulheres, e da parte desses homens havia uma dedicação ao ensino. Então tudo que era passado de ensino, eles se dedicavam àquilo. E é algo que precisamos absorver. Tudo que é pregado no altar, seja pelo pastor, pelo o presbítero, o obreiro, um ministro, algum irmão que Deus toca no coração, como ele prega, o que sai do altar sai o ensino. E do ensino nós nos dedicamos a esse ensino, nos dedicamos àquilo que é ensinado, nos dedicamos àquilo quando nós lemos a Bíblia, quando você na sua casa medita na palavra, lê as escrituras, você na sua casa pesquisa, lê. Então o que você lê na sua casa e aprende, você se dedica. E aquilo que Deus fala ao seu coração, para te ensinar, para te mostrar, para te capacitar, você se dedica a isso. E nós nos dedicamos também quando vem um conselho, uma direção. Às vezes eu posso, de uma forma mais pessoal, te dar um conselho. Às vezes de uma forma mais pessoal eu posso te dar uma direção. A pastora pode te dar uma direção de algo na sua vida. Se dedique a isso. Tenha uma dedicação ao ensino, e que haja entre nós a comunhão. Porque o que o diabo vai mais trabalhar contra nós é para causar a divisão. Porque casa dividida, como Jesus Cristo disse, ela não subsiste. Se nós nos dividirmos aqui, a igreja fecha. Mas se nós estivermos unidos, em união, em comunhão, o inferno perde. Eita, e é esse o nosso objetivo. Aleluia. Sim, podemos ter opiniões diferentes. Sim, eu posso torcer para o São Paulo e você para o Corinthians, e tudo bem. Não vou brigar por causa disso. Você
Podemos ter Agora vai entrar agora as eleições da prefeitura. Eu posso votar em um candidato e você em outro. Tudo bem por isso. Respeitemos a opinião um do outro. Respeitemos um pensamento diferente. Mas em relação às Escrituras, em relação à palavra, nós precisamos estar em comunhão, em concordância. Em relação à palavra de Deus, você pode discordar de mim, às vezes de um comportamento meu. Você pode falar: nossa, pastor é muito quieto. Pastor muito manso. Eu queria que o pastor fosse mais elétrico. Queria que o pastor fosse assim. Podemos discordar, mas tem que haver o respeito acima de tudo. Acima de todas as coisas, nós precisamos respeitar uns aos outros. Podemos ter uma opinião diferente do que você gostaria que eu fizesse, de como você gostaria. Porque se eu perguntar para cada um de vocês aqui, como que você gostaria que eu fosse? Cada um vai dar uma opinião. Cada um vai falar de uma forma. Eu queria que você fosse assim, eu queria que você fosse daquele jeito. Eu queria que você fosse diferente. Outros falam: não, tá bom assim, pastor, o seu jeito para mim tá bom assim. Então cada um vai ter uma opinião. Mas podemos ter opiniões diferentes, mas precisamos ter o respeito uns pelos outros. Então entra o que? A comunhão, a união, porque um respeita o outro. Há um respeito um pelo outro. Há um respeito pela decisão do outro, pela direção. Mas o que a gente tem que estar junto e unido em comunhão em relação à palavra. Então, a comunhão, ela vai a cada dia nos fortalecer, nos unir em prol do reino para vencer o inferno. E aí nós vamos ter comunhão uns com os outros. Tenha comunhão, tenha união. Procure não se isolar. Procure não ficar distante do corpo. Procure não se isolar. Às vezes a gente não está num dia bom. Às vezes a gente não está num dia legal. Estamos entristecidos, angustiados ou pesados por alguma coisa. Alguns a tendência é se isolar ou se esconder ou se afastar. Não, procure vencer isso e não se afastar do corpo, se afastar da comunhão. Eu não digo se afastar da igreja, sair da igreja, não, mas se afastar de estar um com os outros, conversando, orando uns pelos outros, de a gente estar junto, sempre em comunhão. E principalmente quando estamos em dúvidas sobre alguma direção, alguma instrução. Então às vezes a gente está em dúvida de alguma coisa. Meu Deus, e agora? Você pode: eu vou procurar uma terceira opinião porque eu estou em dúvida do que fazer. Aí você pode me procurar a pastora, procurar um obreiro. O obreiro pode procurar um outro obreiro. Eu estou com dúvida disso, eu queria uma direção, eu queria uma opinião. E se vem uma direção do céu, e se vem uma palavra de Deus, cumprimos essa palavra. Não vamos fechar o nosso coração e de não aceitar uma direção. Então venhamos ter comunhão uns com os outros, o partir do pão e as orações. Versículo 43. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então havia o que? Temor, o respeito a Deus e o respeito pelo próximo. E era tanto temor que um respeitava o outro, um tinha um amor, um carinho pelo outro. E com tudo isso, com essas atitudes, o que acontecia? Sinais e maravilhas. Os sinais e as
maravilhas, os milagres não cessaram. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Deus fez milagres antes, vai fazer hoje. Se Deus operou milagres no passado, Ele opera hoje. Se Deus usou os apóstolos para curar enfermos, Deus pode usar a sua vida para curar os enfermos. Deus pode usar você para expulsar demônios. Deus pode usar você para abençoar vidas. Então há sinais e maravilhas que acontecem quando há dedicação, quando há comunhão, quando há partir do pão, oração e temor. Aí as maravilhas, os sinais acontecem. Porque Deus não vai agir na bagunça. Deus não vai agir no relaxo, vamos colocar dessa forma. Se eu levar a minha vida relaxadamente, de qualquer jeito, empurrando com a barriga, fazendo as coisas do meu jeito. Eu vou para a igreja quando eu quero, ou vou ler a Bíblia quando eu quero, eu vou, quando eu tiver vontade eu oro. Eu vou fazer do meu jeito. Se não houver uma dedicação, se não houver uma comunhão, o temor, os sinais e as maravilhas não acontecem. Então precisa dessas características, e é isso que precisamos absorver da igreja primitiva, essas atitudes. E no versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O que nós não podemos permitir é a divisão. Há uma guerra espiritual muito grande todos os dias contra a divisão dentro da igreja. O diabo quer causar entre nós a divisão. É uma guerra. Só que eu, como pastor sozinho, não consigo vencer a divisão. Sozinho eu não consigo, eu preciso de você. Eu preciso de todos. Nós precisamos uns dos outros para vencer o espírito das trevas que vem causar divisão dentro da igreja. E aí quais são as armas contra a divisão? O respeito e o perdão. Esteja pronto a perdoar. Esteja pronto a me perdoar. Porque eu vou certamente, como ser humano, como carne, eu vou falhar, eu vou errar com você. Então esteja pronto a me perdoar. Esteja pronto a liberar o perdão para mim. O perdão é a arma mais poderosa. E o respeito. E aí vamos se manter unidos e tendo tudo em comum. A união é um está vencendo, o irmão compra um carro zero, nós se alegramos junto. O irmão comprou uma casa, o irmão ganhou uma casa, vamos se alegrar com ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos se alegrar, o irmão abriu um negócio próprio, está prosperando, está arrebentando, virou um empresário, vamos comemorar com ele. Vamos comemorar as conquistas do nosso próximo. Quando eu não estou gerando frutos, quando não está acontecendo na minha vida ainda, o que eu faço? Eu celebro o que está acontecendo na vida do outro. Porque se eu celebrar a vida do outro, eu vou atrair para a minha vida. Eita glória! Se eu celebro o milagre, se eu celebro a bênção do outro, eu estou atraindo as bênçãos para a minha vida. Se eu celebro o carro zero do irmão, eu estou atraindo esse carro zero para mim também. Se eu celebro a casa própria, o negócio, o emprego, eu vou também atrair essas coisas para mim. Eu custei falar para vocês que eu peguei isso, não foi fácil não. Porque quando nós nascemos aqui, eu vi muitos pastores que abriram ao mesmo tempo que eu, crescendo e voando, com uns 500 membros, 1000 membros. Eu ficava, meu Deus, e eu, Senhor? E eu ficava triste, chateado, chorando, ficava mal. E aí um dia, o apóstolo Zermínio trouxe essa palavra e disse: você não está gerando fruto hoje, pastor? Celebra o fruto do irmão. O irmão está crescendo, celebra com ele.
E aí eu peguei no meu espírito. E aí eu vejo os pastores crescendo, eu me alegro. É só quando confessar que quando eu vejo um pastor que está no erro, que está no pecado, que eu sei que o camarada não é um bom pastor, quando ele está crescendo, eu fico, meu Deus. Tem uns pastores na televisão aí que eu sei que o camarada é ruim, viu? E o cara está arrebentando, e aí o cara na televisão é um santo, vai debaixo do altar. Então a gente sabe das coisas, eu fico, meu Deus, está crescendo, mas amém, né? Mas se eu sei que é um pastor de Deus, um pastor que é um homem de Deus, vou celebrar com ele, vou ficar feliz por ele, porque é o reino que está ganhando. Eu tomei isso no meu espírito e hoje eu celebro as conquistas. Eu sempre celebrei se o irmão comprava um carro novo, se o irmão estava numa casa boa, se o irmão estava no emprego bom, ganhando bem. Eu sempre celebrei. O meu problema era com a igreja, de eu ver quanta igreja crescendo. Eu ficava, hoje não. A gente celebra, fica feliz. Eu aprendi a celebrar o fruto do outro. Eu aprendi a celebrar o fruto do próximo. Então, se mantém unido, tem tudo em comum, um com o outro. Amém? Entre nós aqui, vamos ter tudo em comum. Um torcendo pelo outro, um orando pelo outro, orando, né, pelos líderes de departamento, orando pelos departamentos para o departamento fluir, para crescer, para a igreja crescer. Porque quem vai ganhar é o reino. E aí no versículo 45 diz assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que acontecia? Quem tinha 2 terrenos, 2 casas, um monte de camelo, que não tinha carro na época, né? Um monte de carroças, vendia, pegava o dinheiro e levava para os apóstolos. E os apóstolos, em sua parte, faziam o quê? Ajudavam o próximo, ajudavam os irmãos. E é isso que não pode se perder. Isso é para mim. Você prospera, você é abençoado, você vem e traz seu dízimo. E começa, o caixa da igreja começa a encher, e começa a ter muito dinheiro. Mas não é para me reter, ou ficar só investindo só no templo. Não, é para investir em você. É para investir no que você precisa. Aí tem o irmão precisando, o irmão precisa pagar uma conta, pagar um aluguel, mas vai lá e ajuda. Amém? É isso. Então, eu da minha parte como pastor, nós arrecadamos, mas eu também vou lá e faço o dinheiro fluir, trabalhar. Porque o dinheiro tem que trabalhar para Jesus. E aí eu vou investir em você. O maior investimento é em você. Tem pastores que investem na bolsa, investem em bitcoins. Eu aprendi a investir em almas. Eita glória! Investir em pessoas. Vou gastar tudo com você. Gastar com eu. Gastar o dinheiro todo da igreja. Abençoa vidas. A gente vai investir no templo, sim, vai investir na estrutura, vai crescer, vai investir. Vai investir nos departamentos da igreja, vai investir na tecnologia, vai investir. Mas eu não posso deixar o necessitado de lado. Mas antes de ir lá para fora, antes de eu ir lá para os moradores de rua, antes de ir lá para os dependentes aqui, eu tenho que ver você que está aqui dentro. Aleluia. Não adianta eu olhar lá para fora sem olhar para você. E precisamos ter isso no nosso coração. E no versículo 46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todo dia eles iam para a igreja, para o templo, todo dia. Nós temos aqui culto todos os dias. Se você puder estar aqui todo dia, amém. Bom para você. Se você não pode, cada um tem seus afazeres, tem emprego, tem
Tudo bem, cada um, você vai andar de acordo com o seu limite, amém? Você não precisa se esforçar além do seu limite para poder estar aqui, não, mas pode estar aqui, venha, todos os dias, se puder, e partir o pão em suas casas, fazer os cultos nos lares, e juntos participar das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então eles faziam o quê? Se reuniam no templo, se reuniam nas suas casas, cultuavam nos lares. Mas dentro de casa, o que tinha? Alegria e sinceridade de coração. Sabe onde o diabo acabou entrando muitas vezes? E tem entrado? Muitas vezes o diabo tem entrado onde era para haver comunhão. Tem lugares que em vez da comunhão é fofoca. Tem lugares que em vez da comunhão os irmãos se juntam para falar mal do pastor, da pastora. Nós sabemos, e quem falou abertamente sobre isso foi o Daniel Mastral, que acabou falecendo. E ele falou que há infiltrados que entram nas igrejas para fechar as igrejas. E Daniel Mastral fez isso. Entrava nas igrejas, entrava nas casas, e era só uma semente. Não precisava fazer muito não. Chegava, você viu lá que o pastor fez? Não concordo não, mas ó, não fala nada. Vamos orar. Fala nada. Aí já lançou a sementinha do mal. Aí o outro, se eu fiquei sabendo que o irmão contou lá, o pastor fez aquilo, mas não conta para ninguém, vamos orar. Daqui a pouco já estava, não conta para ninguém. E o vamos orar, já fez uma divisão. Já pronto, já lançou a semente. Então o que havia dentro das casas? Sinceridade e alegria. Agora, é inevitável que alguém venha falar, é inevitável. O que a gente faz? A gente ouve, amém, irmão, e para em nós. Para na gente. Lógico, se é algo que acontece grave, que precisa ser comunicado ao pastor, aí cada um vai ver. O que não pode é haver a dissensão de divisão. Porque tem irmãos que precisam de ajuda. Às vezes o irmão erra, mas o irmão precisa de ajuda. Às vezes o irmão, ele precisa de um abraço, não de uma bronca, não de ser colocado de banco, não, ele precisa de um abraço. Um abraço vai mudar a história daquela pessoa. Então, cada caso é um caso, mas a gente tem que estar se alegrando uns com os outros, tendo alegria, sinceridade. Amém? De coração. Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Louvando sempre a Deus. Louve ao Senhor. Adore o Senhor em todo o tempo. E por como tendo a simpatia de todo o povo? É porque lá fora nós damos bom testemunho. Amém? Precisamos ser corretos para com os de fora. Precisamos ser corretos com os irmãos de fora, com quem não é da igreja. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Precisamos ser homens e mulheres de compromisso, homens e mulheres de palavra, homens e mulheres que falam a verdade. Amém? Aleluia, Deus. O Breno Fernando, o presbítero Fernando pode dizer, ele tinha loja de roupas. Tinha irmão que ia lá comprar, irmã, e para poder ter crédito, não, eu sou da igreja, sou meu irmão, sou depois eu pago. Sumindo, não vai voltar mais. Ia profetizar. Ia profetizar, ia falar, mas usava com maldade. Não, somos da igreja, estamos no culto, não sei o quê. Ia comprar lá e sumiu. Nunca mais aparecia. Isso é uma atitude correta?
O obreiro Everton conta do pai dele, que é pedreiro, fez um serviço com um pastor, um serviço de um valor alto, o pastor não pagou. Aí por muitos anos o pai do obreiro Everton ficou com raiva de pastor. Falar de pastor para mim, não fala nem, chega nem perto de pastor para mim, senão eu vou descer a machadada. Começou a mudar, não me gambando, começou a mudar quando eu comecei lá na casa deles, da mãe dele, comecei a ajudar lá, e ele começou a ver que nem todo pastor é mau caráter. Ainda veio aqui no pecado. Ainda veio, não, um homem que estava com raiva de pastor, que não queria saber nem de pastor, veio aqui na igreja, visitou e nunca tinha ofertado na igreja de ninguém na vida. Veio e ofertou aqui ainda. O Everton ficou impactado aqui. E olha que a mãe do obreiro Everton já é da igreja, já mais de 20 anos, né? E o pai dele nunca pisou na igreja que a mãe dele vai, nunca foi na igreja, nunca ofertou. Então, a simpatia de todo o povo é termos bom testemunho lá fora. Não é porque eu sou pastor que eu vou comprar sem pagar. Nós temos aqui a nossa obreira Camila, ela é vendedora também, vende moto. Amém? Vamos lá comprar moto com ela. Ela vende moto, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, vamos prosperar e nós vamos comprar moto com ela lá. Mas nós vamos pagar, né? Vai chegar a Deus se ela pagar isso. Amém? Glória. Depois você passa essa informação que a gente vai divulgar nas redes sociais, viu? Vai ajudar ela. A nossa obreira Andresa faz bolo. Confeiteira e bolo bom, hein? Mas a gente não vai lá, não vou encomendar bolo. Cara, Andresa, faz um bolo para mim, Andresa, depois eu te pago. Não. Pagar. A intercessora Ana faz pão caseiro. Pão. Top. Pão. Dieta vai embora com ela. Pode comprar que é Vamos bom. pagar. Nosso obreiro, o seu Jami, vende caldo de cana. Pão também. Pão também. Ó, na feira de quarta-feira, fica ali na rua, ali na. Um abacaxi. Abacaxi, maracujá. No sábado, sempre é sábado, lá em frente à igreja Assembleia de Deus. Ó, nós tá no YouTube, hein, gente? Todo mundo vai saber. Caldo de cana em frente à igreja Assembleia de Deus, do pastor Moacir, lá na avenida, na rua do Supermais, de sábado. Já fui lá já. Pão. Então, vamos comprar, mas não pagar fiado. Cuidado só amanhã. Né? O nosso irmão Hernandes, pedreiro, estou juntando dinheiro para fazer aquela calçada, viu, meu? Glória a Deus, não faço. Não vamos fazer aquela calçada lá. Se tiver dinheiro, eu faço também, eu confio. Mas você tá perdendo pra pagar na hora. Aí quebrou agora. Deus é bom. É pedreiro. Vamos pagar, né, gente? Tem mais alguém que faz alguma coisa por conta aqui? A Lana é terapeuta. Sobrancelha, unha, É? Benção. tatuagem de sobrancelha. A Josi. Tem peixe. É. A nossa presbítera Lana é terapeuta. Mas ela precisa receber também. Tem que pagar. Amém, gente? Manter aquele milhão na conta.
A simpatia do todo o povo, a gente tem um bom testemunho lá fora. Vamos ser homens de palavra. Vamos pagar direitinho, né? E sermos homens e mulheres que tomam responsabilidade para si. Quando eu comecei, eu não tive dinheiro para pagar o aluguel aqui. Eu cheguei no dono do salão, falei: Reinaldo, pega o salão de volta. Eu não tenho como pagar. Ele falou: não, pastor, não quero. Fica. Eu falei: posso pagar para você por semana então? Ele falou: pode. Mas eu falei para ele já, eu estou pagando para ele toda semana, um mês atrasado. Nós estamos no mês de agosto, estou pagando o mês de julho. Mas se fosse o caso, qualquer momento que ele quisesse, ele podia pegar e não ficar com nada dele. É que Deus é Deus de milagres. Eita glória! Mas eu nunca fugi dele ou fiquei enrolando ele, não. Eu fui sincero. Eu tomei para mim a responsabilidade. Amém? E aí, eu devendo aluguel, sabe o que ele fez? Me elogiou para a mãe dele. Falou: nossa, o pastor lá cai com o salão, ele cuida do salão. Ele deixa o salão bonito, ele sempre está deixando o salão arrumado. Nossa, estou tão feliz com o pastor Emerson lá no meu salão. Eu falei: meu Deus, estou devendo um homem me elogiando. É sobre isso, amados, amém? Vamos pagar. Eu estou devendo cartão de crédito. Também estou com o nome sujo. Mas ligam. Ó, não tem dinheiro. Não tem não. O dia que eu tiver eu pago. É? As estatísticas dizem que 98% dos brasileiros não têm casa. Mas eu tomo para minha responsabilidade. Não, estou devendo. Não está enrolando, né? Devendo cartão. Um dia eu pago em nome de Jesus. Nós vamos orar, fazer uma campanha, todo mundo vai pagar os cartões. Eita glória! Próxima campanha. Mas ter a simpatia de todo o povo. Falar a verdade. Amém? Tomar responsabilidade para si. De sermos aqueles que, né, e principalmente eu como pastor aqui, em relação a vocês, amados, eu tomo a responsabilidade para mim. Não fujo não. Vou para cima. Amém? E aí, com tudo isso, olha o que acontecia. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem é que vai acrescentar almas para essa casa? Deus, através da sua vida. Porque aí, você dando um bom testemunho, você é da igreja do pastor Hermes, eu sou da igreja do Márcio Santo, nossa, aquela igreja, ó, ou você é bacana. Nossa, eu vou na sua igreja, sim. Lá verdadeiramente tem pessoas de Deus. Mas é tão triste, né? Você vai evangelizar alguém, vai falar de Jesus para alguém. Ixi, você é louco, tem um pastor que eu conheço, o cara é mó caloteiro. Ixi, eu conheço um pastor aí, o pastor arruma briga com todo mundo. Ixi, eu conheço um pastor aí que o cara, nossa. Já vi, conheço um pastor que vai pro bar beber. Que triste, né? Como o caso do Berué, tu fala: pai, tem que falar de igreja para mim, de pastor, o cara ficou me devendo. Não quis pagar, não. Se ele tivesse assistido, paga, viu? Paga, ó. Como é o nome do seu pai, né? Laércio, só paga o seu Laércio. Pelo amor de Deus. Pelo conselho de Davi. Ele é o. Hoje em dia tem Pix, hein? Amém. Então, diariamente Deus vai acrescentar pessoas a essa casa. Porque qual é a coisa mais preciosa para Deus? É uma alma. Eu não tinha essa dimensão, eu orava, né? Eu oro ainda, eu falo: meu Deus, me dá almas. Eu quero almas.
E um dia eu parei para pensar, meu Deus, como é que uma alma é tão preciosa? Eu estou pedindo uma coisa mais difícil para Deus, uma coisa muito difícil, porque para Deus é uma alma preciosa. Deus não vai confiar uma alma em mim, para mim, se eu estou no erro. Deus não vai confiar uma alma para nós, né? E aqui, no capítulo 4, no versículo 32, diz assim, capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Olha que bacana. Ninguém considerava unicamente só coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Então nós temos umas palavras-chave aqui. Crer, primeiro você tem que acreditar em Deus acima de tudo. Creia em Deus. Amados, acredite que Deus pode mudar a sua história. Procure acreditar, mas não ir pelo caminho mais fácil, não. Se tiver que suportar processo, se tiver que renunciar, renuncie. Se tiver que recomeçar, recomece. Mas creia no milagre. Creia em Deus. Acredite. Eu sei que a nossa volta está acontecendo tanta coisa ruim e a gente pode ficar meio perdido, mas confie que Deus pode mudar a sua história. Aleluia! Glória a Deus! Acredite que Deus pode mudar essa situação, que Deus pode te honrar, que Deus pode te dar uma vida financeira digna, que Deus pode te abençoar, te honrar, abençoar seus filhos, abençoar seu casamento. Deus pode. Como eu já disse aqui, eu creio, eu acredito em uma transformação em casamentos, mas uma coisa que nós não podemos admitir, que eu não admito, é violência dentro de casa. Se uma mulher sofre violência física, verbal, psicológica, humilhação, eu falo, pode orar por ele, mas longe dele. Não fica debaixo do meu teto. Não fica. Então, eu prego isso. Que às vezes quando uma mulher ou um homem vem no pastoral para o meu casamento, eu pergunto, a primeira pessoa que eu pergunto, você quer lutar pelo seu casamento? Ou você quer entregar nas mãos de Deus e viver a sua vida? Não, eu quero lutar pelo meu casamento. Então vamos lutar juntos, Deus vai mudar a sua história. Mas deixa eu só saber uma coisa, você está sofrendo violência dentro de casa? Seu marido, sua esposa, porque tem mulher que bate homem, né? É. Sua esposa te bate? Sua esposa te bate? Bate. Então não é saber. Melhor não ensinar a mãe para não. Né? Sua esposa te bate? Seu marido te bate? Sua esposa te humilha? Sua esposa te xinga, te humilha? Seu marido te humilha? Não, pastor. Ele é uma boa pessoa, porque então vamos lutar junto. Não, pastor. Já aconteceu agressão física, acontece humilhação, então vamos fazer o seguinte: você tem para onde ir, você tem como sair, sai debaixo do teto. Quer lutar, vamos lutar, mas luta separada. Amém? Eu sei que ainda a gente não está muito engajado, vamos me bater na internet nas horas, falando essas coisas, mas amém. Ele tá colocando a cara a tapa, tem coisas aqui que. Tem um centurião aqui para ajudar. Né? Não falta obreiro para ajudar. Não é não? Vamos bater até nas horas. Heresia! Mas a gente não. E eu acredito, sabe, no que? Se uma mulher ela decide sair de casa porque está sofrendo violência, Deus pode colocar outra pessoa no caminho dela, que o casamento dela, o outro casamento vai ser muito melhor. Se ela nunca foi feliz no seu casamento, ela vai ser feliz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Ela vai ser feliz. Eu creio nisso. Vai ser feliz com outra pessoa. Deus
vai colocar outra pessoa no caminho. Mas Deus pode mudar o antigo? Pode, mas se o antigo não quer mudar, né? Deus não vai pegar e descer um raio na cabeça dele. Não quer mudar, não quer. Deus vai colocar outra pessoa para caminhar o meu propósito, amém? Eu creio nisso, então acredite você também na sua bênção financeira, acredite na bênção na sua casa, na sua cura, a cura do seu corpo, a cura das doenças, enfermidades. Acredite na sua cura, creia em Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. É como eu estou dizendo, era na palavra. Vamos pensar junto, vamos pensar em união. Amém? Estamos juntos, estamos caminhando juntos. E eles compartilhavam tudo que tinha. Isso é maravilhoso. 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas os vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Esse, para mim, isso aqui é o meu sonho para mim e para você, que não venha haver pessoas necessitadas em nosso meio. Aleluia. Porque se você estiver passando uma luta, uma prova, eu venho ter dinheiro para te ajudar. Aleluia. Aleluia. A não ser, a gente abre parênteses, que Deus está trabalhando em alguma área para te ensinar. Porque eu passei por aperto financeiro, eu passei por uma guerra financeira porque eu não sabia administrar meu dinheiro, eu era gastão demais. Não gastava. Mão. O que Deus fez? Me apertou até eu aprender a administrar. E ninguém podia me ajudar, porque se me ajudasse era para entrar para a prova junto. Então, se eu for ajudar e Deus falar não ajuda porque eu estou tratando, aí eu estouro. Mas se não, a gente ajuda. Amém? Amém. Então, às vezes Deus aperta para poder ensinar a administrar, Deus aperta para que a gente possa aprender a depender dele e não do dinheiro. Deus aperta para mostrar o poder dele sobre você. E Deus aperta para glorificar o nome dele também. Porque aí seus parentes começam a ver você passando necessidade e falam, nossa, e fulano aí não vai para frente não. Daqui a pouco você prospera, rebenta, fala, nossa, eita, o que aconteceu? Foi Deus. Essa palavra. Então, que não venha haver pessoas necessitadas em nosso meio. Amém. E no capítulo 5, versículo 12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em amplo conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas, colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Imagina você, a sua sombra curar o enfermo. Eita Deus, aleluia. Imagina você, não é impossível não. Não é distante não. Está perto. Imagina você. Imagina você. Tira um lenço do seu bolso, dá para a pessoa que precisa curar. Eita glória. Como o Paulo fez. Tá já. Pode fazer isso. Deus pode usar a sua vida. Deus pode usar a sua vida para curar enfermos. Busque isso, peça isso. Fala, Deus, me usa para curar os enfermos. Me usa hoje para curar um enfermo. Peça, aumente isso. Não está limitado a obreiros e pastores a curar, não. Você pode curar também, pelo poder de Deus. Aleluia. Então imagina, afluíram também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e o que eram atormentados por espíritos imundos.
imundos, e todos eram curados. Faz um tempo que não acontece aqui ainda, mas vai acontecer mais pra frente. Mas de doente ser curado, de uma pessoa manifestar com demônios e ser liberta. Faz tempo que não manifesta um demônio pesado aqui, mas se acontecer, ele está preparado, vai expulsar. Já aconteceu algumas vezes de demônios gritar aqui, urrar aqui, fazer escândalo, e para a glória de Deus foram libertas, as pessoas foram libertas. Amém? Então, que nós possamos se extrair da igreja primitiva, extrair essas lições e colocar em prática, amém? Para ser abençoado. E a igreja crescia em número a cada dia. E é isso que eu peço, que eu busco. É isso que eu clamo ao Senhor. E aqui no capítulo 9 e no versículo 31 diz, 9:31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Que todo dia venhamos nos edificar, que todos os dias nós possamos ser encorajados pelo Espírito Santo. Não pare, não desiste, não se afaste dos caminhos de Deus, não saia da igreja, a não ser que se Deus te levar para outro ministério, amém? Mas se não, fique firme, seja encorajado pelo Espírito Santo. Vamos crescer em número, vivendo no temor do Senhor, e que você seja abençoado, que você seja feliz, que essa luta venha passar, que esse problema venha passar, que essa guerra venha cessar e você venha vencer. Meu coração queima aqui dentro para que você seja feliz. É o meu desejo, amém? É o meu desejo dos irmãos que não têm carro, chegar de carro, dos irmãos que já têm carro, trocar de carro, amém? Amém. Quem mora de aluguel tem sua casa, amém? Em nome de Jesus. De você reformar sua casa, ter seus móveis, amém, que você ama, que você almeja, amém, de você ter sucesso no seu emprego. Na nossa obreira Camila, ser a líder de venda todo mês. Eu profetizo vai liderar a venda, de para vender moto nem água, em nome de Jesus. André vai vender bolo, não vai acabar mais, vai ter que contratar funcionário. Eita glória! Vai ter um trabalho sem receber. Amém? Nós chegamos num período aqui de meninas estarem grávidas, né? Meu Deus! Nós vamos chegar o tempo de fazer casamento. Nós vamos fazer um monte de casamento aqui, já. Amém. E vai sair de casamento nessa igreja. Nós vamos ter que formar agenda aqui para me fazer casamento. Vai ter casamento. E você vai ser feliz no seu casamento. Amém. Glória a Deus. Então, eu creio em milagres. Amém. Leia, releia. Daqui uns meses, ou ano que vem, eu vou voltar essa palavra de novo. A gente precisa, não pode esquecer disso, amém? Amém. Essa palavra sempre vai ser pregada. Não vamos esquecer disso, vamos viver isso. Em nome de Jesus. Não é difícil, não é impossível. Glória a Deus. Nesse momento, amados, nós vamos entrar no momento da ceia. Louvado seja